Olha aqui, ó. As plantas sempre mostram os seus sinais. E o sertanejo é muito ligado nos sinais que saem da terra, né? Quando a terra começa a ficar rachada, é um bom sinal, né? Tá aqui a mandioca. Vou conversar aqui com o Murilo. Esse é um sinal importante, Murilo? Muito importante. Sempre quando a planta, sempre quando a raiz, que é o mais importante da mandioca, ela começa no processo de crescimento e também de alargamento, o solo ele dá sempre o sinal quando ele começa a rachar. Por quê? Ali a raiz está ocupando espaço do solo e é normal que aconteça isso. Então, quando o produtor está caminhando pelo seu roçado, que ele começa a perceber que o solo está rachando, já é o sinal que aquele manejo que ele está aplicando e esse rachão bem acentuado vai ser revertido em produção. Quando você chegou aqui, qual foi a situação que você encontrou? Aqui nós encontramos uma situação bem habitual. Um produtor que tinha muita vontade, um jovem que tinha muita vontade, mas que o conhecimento que ele trazia era o conhecimento dos pais, dos avós. E o que nós apresentamos, o que nós começamos a observar aqui, é que essa área tem um potencial muito grande pela vontade que ele tinha de aplicar tecnologia. Ele chegou para mim e foi direto, ele disse: Murilo, eu quero mudança, eu quero melhorar. E essa parceria que nós fizemos foi o que trouxe esses resultados hoje. Quando nós começamos aqui, produzimos em torno de 14 toneladas por hectare e hoje, na última colheita, conseguimos colher uma média de 36 toneladas e para esse ano, a nossa estimativa é de colher acima de 40, com estimativa média de 45 toneladas por hectare. Por quê? Porque as tecnologias que nós estamos implantando aqui vêm nos trazendo essa segurança de que a mandioca, muito conhecida por ser uma cultura um pouco mais rústica, que ela não era uma cultura que se viesse a aplicar tecnologia. A mandioca, por ser uma cultura tipicamente brasileira, uma cultura que teve sua origem na Amazônia e tem sua importância na base alimentar do brasileiro, tanto que quando os europeus chegaram, chamaram de pão da terra. E por ter essa capacidade de produção de amido e também por ser uma cultura rica em carboidratos, ela era a base para a alimentação indígena. Câmara Cascudo, um antropólogo mais importante do Brasil, e Potiguar, chamou a mandioca de rainha do Brasil. Quais foram assim as mudanças principais? O que é que foi inserido aqui nesse trabalho, nessa atividade produtiva, para dar esse plus, para dar esse impulso na produtividade da mandioca? Nós começamos aqui pelo básico, começamos a trabalhar o solo. O solo, quando ele é cultivado ano a ano e ele não é trabalhado, ele passa por um processo de erosão, passa por um processo de enfraquecimento. E quando a gente começou a trabalhar na correção com o uso do calcário, no ajuste de adubação e também na questão de aplicar alguns produtos que nem nós fazemos hoje, que são fertilizantes especiais, onde ele vai equilibrar o solo nas suas três bases, que é a base química, que a base química é sempre muito bem colocada pelos produtores do adubo convencional. Mas nós trabalhamos também na parte física do solo, com o uso da matéria orgânica, e na parte biológica, fazendo o uso de alguns produtos à base de algumas bactérias que são benéficas ao solo, que já estão no solo, que por algum tipo de manejo a gente acaba perdendo. Então, quando nós começamos a trabalhar esse solo, veio o primeiro avanço. Seguimos pela estrada de barro, contemplando a paisagem rural de boa saúde. Riachos alimentados pelas águas do rio Trairi, carros de boi, tratores cruzando os sítios. Logo, a gente encontra Adão Ferreira cortando a terra. Aqui, o trabalho é intenso e não para. Afinal, muita coisa aconteceu que deu muita dor de cabeça em seu Adão. Nós estamos aqui no sítio Canto Grande, que fica exatamente na divisa entre os municípios de Boa Saúde e Eloy de Souza. E vamos contar aqui uma história que não foi muito boa, uma história que não pegou legal, porque seu Adão, tudo que vinha na cabeça ele plantava batata, plantava milho, plantava feijão, até cansar a terra. Que até ele ficou também cansado.
O que foi que aconteceu? Você plantava tudo e terminou encharcando a terra, cansando a terra? A tendência da gente é plantar, né? Queria fazer a colheita e o que vinha era plantar para ter algum lucro, mas chegou um momento que a terra não resistiu e cansou, não produziu mais, era só perca e a gente investia e perdia e não tinha como ter resultado, né? Aí o bicho pegou. Pegou de vez. O que foi que aconteceu para hoje estar dando certo? Porque hoje está dando certo. Graças a Deus a gente procurei um agrônomo e está nos ajudando bastante e hoje está dando certo, graças a Deus, né? Qual foi a orientação? Fez a análise do solo. Sim, qual foi a orientação primeira que deu aqui para o senhor? Fazer o análise de solo, né, da terra para ver o que estava dando errado, né? E aí? Aí tava fiz tudo o errado. análise, estava precisando de correção de solo, pH, né? Teve uma partinha aqui botar calcário para recuperar a terra. E as adubação, né, que necessita. Quando nós chegamos aqui, encontramos a terra bastante deteriorada, um solo em erosão já numa fase já um pouco mais avançada, por conta dos cultivos sucessivos, sem rotação e sem correção. Onde aqui no início até feijão que já é uma cultura que é fácil de ser cultivada, que já estava tendo problemas em colher. Estava a produtividade muito baixa, muitas vezes até quase que nenhuma produtividade. Em outras culturas como batata doce e milho já estavam exauridos, não estava conseguindo retirar. Um produto de uma qualidade bem inferior que o mercado não estava conseguindo absorver. E o que foi feito? Qual foi a primeira medida adotada para recuperar a terra? A primeira medida foi a gente fazer a análise, olhar as deficiências do solo e começar a trabalhar aí em cima disso. Nós ajustamos algumas coisas em relação à adubação, a reposição desses nutrientes, principalmente na reposição e também na parte de matéria orgânica do solo, que estava ainda em uma situação quase zerada de matéria orgânica, e como os nossos solos, aqui em boa parte dessa região, 92 a 93% de areia e muito pouco de argila e de silt, necessita esse aporte de matéria orgânica para que uma produção venha a ter sucesso. E a partir daí que nós começamos a ajustar, começamos a fazer manejo, ajustamos uma adubação, a parte também de micronutrientes que o solo estava necessitando, não só dos macro, mas também dos micronutrientes. E fizemos também alguns processos para que a planta começasse a se adaptar melhor. Alguns produtos que condicionam o solo, alguns condicionadores de solo no momento do plantio, para que aquelas plantas se adaptassem ao local ainda em fase de recuperação. Hoje nós já temos aqui uma situação já equilibrada, como eu costumo dizer, a gente não pegou aqui nem do zero. Do zero quando a gente pega uma terra que nunca foi feito nada. A gente pegou aqui uma situação ainda abaixo de zero e conseguimos hoje deixar aqui essa propriedade produtiva. Hoje ela está boa para tudo. Hoje aqui nós conseguimos, o manejo que nós aplicamos, com as tecnologias que nós aplicamos, hoje nós conseguimos sim produzir diversas culturas. O que se produz aqui hoje se tem sucesso.